Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje o nosso assunto aqui é o começo da história. Literalmente o começo da história. Como vimos, a história é dividida em certas partes. A primeira grande divisão específica da história é entre história e pré-história. E a gente vai falar agora que já vimos as especificidades, as características, as fases da pré-história. Vamos ver agora o começo da história em si. Como vimos em sala de aula, a história tem início com o que a gente chama de escrita, tá? A partir do movimento de sedentarização do homem. Mas como, onde e quando isso aconteceu? Para entender o início da história, a gente tem que entender a antiguidade. E a gente precisa ter como base o fim da pré-história. Como a gente viu, existe uma divisão muito clara entre o final do Paleolítico e o Neolítico, que é o advento do que a gente chama de agricultura. A agricultura possibilitou que o homem passasse por um processo de sedentarização. Uma mudança na dinâmica populacional humana estava por vir. O homem deixava de ser caçador-coletor e passava a ser agricultor. Sem que houvesse necessidade de ficar sempre se mudando atrás de fontes de alimentos, os homens passaram a ficar mais tempo no mesmo lugar, subsistindo a partir da agricultura. Nesse movimento, permite-se o que a gente chama de sedentarização, e a partir da sedentarização, o crescimento populacional. As sociedades foram ficando cada vez mais complexas. E hoje a gente vai falar da antiguidade, que a gente chama de antiguidade oriental, porque a gente costuma dividir a antiguidade em duas fases. A primeira fase, que a gente chama de antiguidade oriental, começa onde hoje a gente chama de crescente fértil. O crescente fértil é uma região bastante vasta que vai do nordeste da África até onde hoje é Israel, Líbano, Síria, Irã, Afeganistão, todos esses países que hoje fazem parte do Oriente Médio, e ali o nordeste da África, como eu acabei de dizer. E esse território forma como se fosse um C, tá? Isso é o crescente fértil. E assim, foi nessa região que ocorreu os primeiros grupos humanos que começaram a se desenvolver e formar as primeiras civilizações, tá? Isso ocorreu principalmente nas margens de rios, que possibilitava a agricultura. No movimento de sedentarização, o principal meio de subsistência humana era a agricultura. E é mais fácil se praticar agricultura onde você tem um aporte generoso de água. Por isso, essas regiões tinham em comum o fato de todas essas regiões contarem com grandes rios. Os rios que permitiram o estabelecimento das primeiras sociedades, das primeiras civilizações, são o rio Nilo, no nordeste da África, o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Irã, ali no Oriente Médio, e também o rio Jordão, onde hoje é Israel. Foi nessa região que formou-se os primeiros grupos humanos e as primeiras sociedades complexas, onde surge o que a gente chama de Estado, onde há o advento das sociedades mais complexas. Cidades maiores do que pequenos grupos de caçadores-coletores, onde surgem as primeiras civilizações. Tá? O que separa um grupo de caçadores e coletores de uma civilização é a complexidade social. Tá? Esses estados, eles, além de pequenos clãs, eram grandes sociedades, muito complexas, muito desenvolvidas. Agora a gente vai falar de algumas dessas sociedades para trabalhar já a entrada no que a gente chama de antiguidade oriental. Talvez a sociedade da antiguidade oriental mais conhecida é a sociedade egípcia. Os egípcios foram uma sociedade que se desenvolveram nas margens do rio Nilo, no nordeste da África. Um historiador grego falou uma vez, escreveu uma vez que o Egito é uma dádiva do Nilo. Isso significa que, sem o rio Nilo, a sociedade egípcia talvez nunca se desenvolvesse. E com certeza não se desenvolveria do jeito que ela se desenvolveu. O rio Nilo é um rio bastante interessante, porque ele tem um sistema cíclico de cheias. Uma vez por ano, o rio enche consideravelmente, fertiliza a terra e na vazante, na seca do rio,
a terra fértil e propícia para a agricultura fica bastante exposta, o que, por sua vez, passa a permitir a prática da agricultura. Quando a gente fala em Egito, é muito difícil a gente deixar de falar dos egípcios em si, da sociedade egípcia. A sociedade egípcia é uma das sociedades mais conhecidas e mais intrigantes da Antiguidade Oriental. Por quê? Porque a gente sempre pensa em pirâmide, a gente sempre pensa em faraó, mas um erro que a gente comete é achar que tudo foi muito curto, foi tudo muito junto. Tá? Por quê? Porque a sociedade egípcia, como nós conhecemos, ela tem ali mais ou menos uns 3.000 anos de história. Tá? Vai de 3.140 a.C. até ali o final, já numa dinastia que a gente chama de Ptolomaica, 30, 40 anos antes de Cristo. Ou seja, uma sociedade que durou muito tempo, mais de 3 milênios. E ela nem sempre foi igual, ela passou por muita transformação. A história costuma tratar a sociedade egípcia em 3 períodos, tá? Que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Existe também uma dificuldade em se falar das dinastias, porque famílias reais, famílias de faraó, tiveram as centenas. Tá? Então é muito difícil você falar, o rei Ramsés II da 14ª dinastia do Novo Império. Por quê? Porque é um período muito grande. Afinal de contas, 3 milênios. Então, assim, teve diversos impérios, cada um desses impérios marcado por um período de transição, tá? O período de transição costumava durar décadas ou séculos. É uma sociedade agrária, uma sociedade que sobrevive através da cobrança de tributos, impostos, que normalmente eram cereais. É uma sociedade onde o trabalho ele era sazonal e compulsório, e todas as pessoas, de certa forma, trabalhavam para o faraó. Mas um detalhe, o faraó ele era como se fosse um deus vivo. O homem, faraó, era um deus. Tá? Falando de religião, a sociedade egípcia era politeísta, ou seja, existiam vários e vários deuses, e os deuses eram todos antroposomórficos, o que significa que os deuses tinham forma de homens e de animais. Então é muito comum no Egito um deus que é um homem com cabeça de chacal, um homem com cabeça de falcão. E como eu acabei de dizer, era uma sociedade basicamente controlada pela religião, o que a gente pode dizer que a sociedade era uma teocracia, ou seja, os deuses tinham poder. O deus era o faraó. Quando a gente pensa em Egito, normalmente a gente pensa muito nas pirâmides. As pirâmides foram construídas ainda no Antigo Império. A pirâmide de Quéops, que é a mais alta e a mais famosa, ela teria sido construída 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, é uma estrutura que tem ali 4.500 anos de idade. Como eu disse, os povos egípcios eles se alternaram em períodos de dominação e período de baixa. Eles foram várias vezes dominados. Eles também foram dominadores de outros povos. E é um povo que aparece na Bíblia cristã, no Antigo Testamento, que também é hebraico. E a partir disso a gente tem bastante fonte histórica dos egípcios. Eles escreviam, eles armazenavam a própria história. Inclusive, o jeito que os egípcios escreviam é um jeito muito famoso, que são os famosos hieróglifos, que é como se fossem desenhos que tinham significados e formavam palavras. Era um alfabeto de desenho. Outro povo da antiguidade, que também é bastante conhecido, são os povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia não é um povo, quando a gente fala egípcios. Mesopotâmia é uma região. O nome Mesopotâmia vem do grego meso, que é meio, potâmia, que é rio. Ou seja, Mesopotâmia seria uma terra entre rios. Por quê? Porque a Mesopotâmia fica no atual Iraque e é a região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. É uma sociedade bastante complexa, por quê? Porque não foi uma sociedade única, como os povos egípcios. Foi uma série de sociedades diferentes, com povos diferentes e controles diferentes, como se cada sociedade fosse uma cidade-estado. Os principais são os sumérios e os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Inclusive, os caldeus são o que a gente vê na Bíblia
retratado como os babilônicos. Os povos babilônicos eram os caldeus. É uma sociedade bastante diversificada e foi na Mesopotâmia, inclusive nos governos babilônicos, os caldeus, que surgiu o primeiro código de leis escritos, o famoso Código de Hammurabi, ou Hammurabi, que é um código de leis escritas que guiava a vida na sociedade. O princípio desse código é o que a gente chama de lei do talião, que é olho por olho, dente por dente, ou seja, a pena para um crime é muito similar ao crime cometido. Se você roubou, você perde a mão, se você matou alguém, você vai ser morto. E é uma interpretação bastante direta, o que faz com que seja uma base para outros códigos de leis que surgem a partir de então. Alguns princípios da lei do talião também se encontram na Bíblia. Os povos da Mesopotâmia também são conhecidos pela construção de grandes obras, que em vez de pirâmides é o que a gente chama de zigurats, e a religião desses povos normalmente era politeísta. Inclusive, alguns deuses desses povos são citados, mais uma vez, nas escrituras hebraicas. Falando neles, vamos citar também os hebreus, que é um povo que tem origem na Mesopotâmia, tá? Mais especificamente na cidade de Ur, que é próximo ao Golfo Pérsico, e eles saíram de lá, migraram para onde hoje é Israel, acompanhando o profeta Abraão, e lá se criou uma sociedade que a gente chama de hebreus, né? Os hebreus, eles dominaram aquela região, enfrentaram uns problemas, algumas diásporas, também era um povo agrícola, que vivia às margens do Rio Jordão, que não é um rio de cheias tão regulares quanto o Rio Nilo. Então, houve algumas diásporas, houve algumas dispersões. Esses povos foram sucessivamente escravizados por outros povos, como pelos egípcios, pelos assírios. E hoje nós temos muito mais informações deles, porque parte da história desse povo é preservada no Antigo Testamento. Tá? Algumas figuras muito importantes desse povo foi, como eu já citei, Abraão, José do Egito, o próprio Moisés, Davi, Salomão, que são nomes grandes que aparecem, inclusive, como autores na Bíblia cristã no Antigo Testamento. Mais dois povos para dar destaque. O primeiro deles é o que nós chamamos de fenícios, que era um povo diferente dos outros povos, que eram principalmente civilizações agrárias. Os fenícios eram uma civilização mercantil. Tá? Eles se estabeleceram onde hoje é a Síria, o Líbano e o norte de Israel, e era um povo basicamente mercantil, comercial. Eles navegavam no mar Mediterrâneo, fazendo compra e venda e formando pequenas cidades-estados. Tá? Inclusive, a famosa cidade de Cartago, que aparece depois na história romana, é uma cidade de fundação fenícia. E por último, mas não menos importante, nós temos os persas. Os persas são um povo que se estabeleceram onde hoje é o Irã. O Irã ainda é a Pérsia, ou seja, tanto a língua quanto alguns costumes, as cidades iranianas hoje são resquícios persas, e os persas eles não se estabeleceram uma sociedade hidráulica, dependente da água. Onde é hoje o Irã, era um planalto, e eles viviam basicamente do pastoreio. Como a vida deles é um pouquinho mais difícil, eles partiram com a expansão territorial, dominando outros territórios. Os povos dominados pelos persas tinham que ceder impostos através de terra, água, comida e soldados. Os persas empreenderam uma grande expansão territorial, chegando até onde hoje é o Paquistão, Índia e até onde é a Grécia. Ou seja, grande parte do Oriente foi dominado pelos povos persas. A gente vai voltar a falar dos persas quando a gente for falar da Grécia. Então, basicamente, esses são os povos que a gente chama de Antiguidade Oriental. São os povos que nasceram e surgiram no Crescente Fértil e se desenvolveram nesse contexto.